E aí, pessoal, tudo na paz? Tô aqui em casa agora, fazendo nada. Me ocorreu gravar esse vídeo para a gente refletir alguns assuntos, certo? Inclusive, hoje eu tenho uma cola aqui que vai me orientar para eu não esquecer de nada. E o intuito é a gente dar uma importância maior à questão de por que fazer a terapia, por que resolver os meus traumas, certo? Eu trago luz a esse assunto por uma questão. As coisas mal resolvidas na gente, por incrível que pareça, hoje, através da epigenética, a gente vai refletir um pouco sobre o que é a epigenética. Temos o conhecimento e a certeza de que eles transcendem a gente. O que é que tu tá me dizendo, velho? Eu tô querendo te dizer o seguinte, que nós, humanos, não somos um produto acabado. A gente tá em eterna construção. O ser humano, quando ele passa um trauma, ele não muda o DNA dele, não. Mas a epigenética mostra que a gente aciona, ativa ou desativa alguns genes nossos. É como se tivéssemos várias gavetas. E dentro dessas gavetas tem informações. E a nossa experiência vai fazer com que a gente abra aquela gaveta ou feche aquela gaveta. Tem estudos científicos que mostram que pessoas adultas viveram traumas na época da Segunda Guerra. E por incrível que pareça, filhos e netos carregavam níveis de estresse e produção de cortisol bem acima da média. Chegando à conclusão de que aquele adulto, quando vivenciou o trauma, abriu a gaveta e o gene foi ativado. O gene que deixa ele mais em alerta para que, caso algo parecido volte a ocorrer, ele tenha uma condição maior e melhor de sobreviver. Em um ambiente hostil de guerra, selvagem, isso é bom. Mas imagina que a guerra passa, o filho nasce e depois vem o neto. E carrega nele essa necessidade exagerada de ser estressado. Isso é explicado pela epigenética. Para você ver como é a vida. Que coisa misteriosa. Você tratar dos seus traumas não diz respeito só a você dizer, não, eu estou com a vida assim mesmo. Isso diz respeito a você não estar se ocupando, não estar preocupado com o fato de passar essa agonia para frente. Tá entendendo? É isso. Aquilo seu que está mal resolvido pode ter aberto essa gaveta e o teu gene está ativado. O teu filho, o teu neto, teu bisneto pode vir a ter essa mesma condição que você tem. É aí onde a gente deve dar mais atenção a resolver as nossas querelas. O humano não é individual, a gente vive no coletivo. Muito embora cada experiência, tudo bem, as nossas experiências são individuais, porque acontecem dentro da gente através de nossos sentidos. Mas elas não são solitárias. E eu atendo muita gente que abre mão de seu atendimento, porque às vezes não tem o financeiro, mas prefere investir na terapia do filho. É indiscutível que pai e mãe, por vezes, abrem mão do seu conforto para que o filho esteja guardado, e esteja equilibrado, e esteja em canto seguro. Então esse vídeo vem trazer ciência, reflexão
pouco de filosofia, esse bate-papo informal mesmo, para a gente compreender o nível de responsabilidade que está na mão de a gente como ancestral de alguém que está por vir. Cuidar de teus problemas é cuidar do futuro da tua família, inclusive os emocionais, mesmo adquirido depois que tu já és adulto. A epigenética explica isso. É o humano mostrando o quanto nós temos potência de. Todo mundo carrega em si a potência de algo, seja esse algo para o positivo, seja esse algo para o negativo. Então não perde tempo. Cuida de tratar de tuas feridas. Tá bom? Isso é o primeiro assunto. O segundo, volto também a atenção para a questão das feridas mal resolvidas. Por quê? O que são os traumas? E qual o efeito deles na nossa vida? Hoje a gente compreende que o mal de um trauma, o peso de um trauma na nossa vida, não está diretamente ligado à incidência do fato em si, ao objeto da coisa, certo? Mas é a nossa impotência de agir contra o fato na época que ele ocorreu. Não o fato em si, mas a minha impotência naquele momento. Aí aquilo gera um trauma, é como se algo tivesse ficado congelado. Imagina que a criança tem 6 anos, ela vivenciou algo que se ela tivesse vivenciado como adulta, ela teria resolvido de alguma maneira. Mas ela, como criança, ela não pôde fazer nada. Ali ela ficou impotente. Luta, fuga, congela. Congelou. Está mal resolvido. Aquilo está nela, represado em forma de um trauma. O que é que ocorre? Compulsão à repetição. Por que é que eu fico sempre repetindo as coisas em minha vida? Sempre vou fazer sociedade com alguém que vai me passar a perna. Aquela mulher diz que tem o dedo podre. E assim segue a compulsão à repetição. Psicologia do destino. Lipot-Zondi já falou sobre isso. Compulsão à repetição. Freud já falou sobre isso. Honrar pai e mãe. A constelação fala sobre isso. A própria Bíblia traz coisas sobre isso. Quando ela diz que existem atitudes em nossas vidas que diversas gerações serão punidas. Não estou aqui falando sobre religião. Eu estou dizendo que em diversas fontes a gente vai encontrar algo parecido. Sempre apontando ao fato de que a gente precisa resolver as nossas questões. A gente segue repetindo por quê? Quando congelou lá no passado, eu vou ficar o tempo todo criando uma condição parecida para que nessa nova condição eu possa então resolver a questão do passado. E nesses momentos o nosso corpo fala muito com a gente. Geralmente aonde incomoda tem informação para nos dar. E a gente precisa estar atento a isso, aos sinais. O corpo fala, o corpo guarda as marcas, certo? Então a compulsão à repetição, ela nada mais é do que eu me expor ao mesmo para dessa vez resolver. Até que essa ficha caia e você coloque consciência no fato, vai ficar feito cego e tiroteio. A gente não está precisando fazer mágica. A gente vai lá e acende a luz dentro do armário. E quando acende, a gente começa a ver onde é que estão as coisas. E aí a gente vai organizar tudo que está dentro desse armário para as coisas terem uma coisa harmônica. Estaremos no controle. Imagina um cara que carregava uma bandeira numa batalha, o batalhão dele foi atacado, todo mundo morreu, ele ficou vivo. E a única obrigação desse cara era carregar a bandeira, mas ele não lembra. Ele não solta mais essa bandeira por nada. Ele não sabe nem o motivo que carrega ela, mas ele não solta. Até o dia que cai a ficha dele, ele diz, é isso, então não tem mais necessidade de carregar essa bandeira. Se eu quiser, até um dia eu passei com ela em homenagem a meus colegas que se foram, mas eu já não sou mais escravo da situação.
É por isso que a terapia é importante. Para resolver essas nossas querelas, essas feridas que a gente tem lá aberta. Todo mundo tem suas feridas emocionais. Seja da humilhação, rejeição, abandono, injustiça. Certo? Humilhação, é isso. E é necessário ser resolvido. Não só por causa da tua vida como indivíduo, mas como parte de um coletivo, daquele teu filho e neto que ainda está por vir. Você está entendendo? É isso. Primeiro, epigenética. Poder de ativar o gene. E esse gene ativado, provavelmente, meu herdeiro vai ter também ele ativado. Segundo, compulsão à repetição. Por que minha vida se repete tanto? Porque eu fico criando um cenário para que nesse novo cenário eu possa, enfim, resolver o passado. Mas eu só consigo resolver o passado através desse novo cenário, com a nova interpretação do fato, sabendo exatamente o que é que eu estou procurando ali. De repente, aquilo perde a graça e cai por terra. Aí você bota luz na coisa e, como eu sempre digo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se enfrentar o bicho some. Tá bom? É isso. Hoje eu queria falar sobre esses dois assuntos para que vocês compreendam que resolver o passado, dar uma atenção importante à terapia, não é luxo de poucos, não é frescura e nem é mimimi. É, antes de tudo, um comprometimento que você deve ter com você e com aquele ser que ainda nem botou os pés aqui nesse plano. Tá bom? Até mais, meu povo. Um feliz sábado para todos nós.